Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 26 de julho, e estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Mateus 13, 44 a 52. Pegarei alguns fragmentos deste santo evangelho, onde Jesus diz: o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é também semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Então, meus caros irmãos, hoje nós temos essa imagem, 3 imagens bonitas no Santo Evangelho, as quais nós iremos explorar um pouco nesse momento de reflexão sobre a mensagem da liturgia da palavra deste domingo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos ensina como proceder para conseguirmos o tesouro do reino de Deus. E aí podemos perguntar, por que o reino de Deus é assim tão precioso como essas imagens que Jesus hoje nos dá no seu Santo Evangelho? A nossa resposta é, obviamente, aquela que esse reino que Jesus veio trazer é o que nós chamamos o reino de amor. O reino do amor de Deus visível na presença de seu Filho Jesus. Por isso, podemos dizer que uma descoberta extraordinária nessas imagens, sobretudo na primeira, é a venda de todas as coisas e a aquisição do tesouro e também da própria pérola. Então, aí, em ambos os casos, o interesse narrativo cai sobre o comportamento dos protagonistas diante da descoberta. Isto é, sobre a decisão de vender tudo para apoderar-se do tesouro ou da pérola preciosa. Essa é a imagem e a mensagem que nós podemos ter, sobretudo nas 2 primeiras imagens das 3 imagens utilizadas no Evangelho de hoje. Nós entendemos, portanto, que é uma avaliação também moral, né, que deve ser feita do próprio gesto do camponês, que cobre, ou seja, de novo, o tesouro que veio à luz. E ele então cobre esse tesouro e vai vender tudo para comprar o terreno. Não se insiste, e nem mesmo nos particulares da descoberta, simples pressuposto necessário da decisão dos protagonistas. Na verdade, eles são decididos a tomar essa posição que nós observamos nas parábolas. Ao invés, não parece, portanto, que se possa transcurar o motivo dessa preciosidade daquilo que foi descoberto, porque ele representa sempre um elemento que justifica o seu comportamento. Então, na primeira parábola, nota-se, além disso, a própria alegria da descoberta feita pelo trabalhador, que é um motivo que também está subentendido na segunda imagem, né? Da própria pérola preciosa também. Então, na verdade, a mensagem vai dizer que vale a pena qualquer sacrifício e tudo é justificável. A alegria da descoberta sempre deve ser acompanhada, como nós sabemos, de uma decisão de arriscar tudo. Claro que o evangelista não fala, mas ele vende tudo aquilo que tem para comprar esse terreno. Não diz se ele conseguiu comprar do proprietário esse terreno, mas mostra uma decisão de arriscar. É uma imagem muito bonita que diz respeito a tudo aquilo que nós também deixamos para seguir esse mesmo reino, né? Então, as 2 parábolas primeiras, elas ilustram muito bem isso, né? O reino que vem requer do homem uma escolha radical
de conversão. Então, esse está no bojo, né, das parábolas, esta imagem. Então, elas não perdem assim a força da sua mensagem simplesmente por uma imagem concreta. Podemos até conjecturar, de maneira muito prudente, que essas parábolas até se aplicassem às exigências, né, totalitárias do discipulado quando Jesus o propunha a todos os seus ouvintes, no sentido que Jesus é muito decisivo em cobrar dos ouvintes e daqueles que queriam ser os seus discípulos essa pronta disponibilidade para segui-lo no anúncio do reino, deixar tudo, não olhar para trás e abraçar o reino de Deus trazido na pessoa de Jesus. Então, como também nessa imagem da pesca milagrosa, no centro do relato está também o fato da presença na rede de toda espécie de peixes, que depois são selecionados com cuidado. A propósito disso, nós podemos falar que o judeu, né, por tradição legal, já no Antigo Testamento, havia a determinação de comer peixes, somente aqueles que tinham espinha e escama. Os que não tinham eram lançados fora, não podiam ser comercializados. Outro aspecto importante é que existe um evidente paralelismo com a parábola do joio, que nós lemos há outro domingo atrás. Em todos os dois casos, tanto nessa da pesca, né, na rede da pesca, como também do joio, existe uma certa mistura, podemos dizer, né? Ou seja, a mistura inevitável no momento em que a rede é tirada para fora da água, como também no tempo da semeadura e do crescimento do trigo e do joio. Os dois crescem juntos e depois vão ser separados. O Senhor talvez tivesse querido dizer aí que o tempo da sua presença, embora realmente uma presença messiânica, não era ainda o momento da separação do juízo último. Jesus lança a rede para chamar os discípulos, formar discípulos e missionários, mas não já para fazer uma seleção do juízo universal entre bons e maus. Isso está reservado para um outro momento. O momento agora de lançar as redes, e não já de imediatamente separar os peixes. Então a temática teológica do evangelista Mateus é também, sem dúvida, a imagem do juízo, que vem posteriormente. O interesse, de fato, foi transposto, né, do presente, ou seja, que Jesus quer qualificar como sendo o tempo de misturar os bons e maus, ou de permitir que os bons e maus convivam, até o momento futuro e definitivo da separação própria do tempo final, mas sempre com um acento particular sobre essa ideia daqueles que são lançados ao fogo ou fora, como na imagem dos peixes que não são comercializados, como sendo uma imagem dos maus que são separados dos bons. Então é aquela grande questão que já os livros sapienciais colocavam, né? Qual será o prêmio dos justos e qual será a sorte dos maus? Então, para o evangelista Mateus, o discurso sobre o futuro último, isto é, sobre o juízo e a condenação eterna, vale como uma espécie de uma justificação da própria advertência que é feita aos crentes, para que sejam fiéis ao atual compromisso ético da vida cristã, o lançar as redes, né? O abandonar tudo, vender tudo para seguir a Jesus, exige de cada um de nós um comportamento, uma ética, né? Em que nós abandonamos, deixamos tudo para colocar no centro da nossa vida esse mesmo Jesus. Portanto, na prática, podemos dizer que os discípulos de Jesus, que foram assim preparados, né, dos segredos do reino de Deus, eles estão em condições de ensinar essa novidade da mensagem cristã e de mostrar também, né, uma espécie de uma continuidade com tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, sobretudo em relação aos profetas, que tudo deixaram, tudo abandonaram para seguirem a vocação e chamado de Deus, colocando Deus como luz e referência e o sentido mais profundo para a vida de cada um deles. Então não é também impossível dizer, como alguns gostam de sublinhar, que o próprio Mateus, São Mateus, tenha se reconhecido assim, né? Nesse retrato do próprio mestre da lei, que se faz então um discípulo, deixou a coletoria de impostos, abandonou, portanto, a coletoria de impostos,
para seguir o próprio Jesus. Então ele estaria, sim, sendo representado, de certa forma, nesta parábola também, né? Então ele se vê como sendo aquele que recebe esse chamado para tomar conhecimento da novidade, né, do reino, dos segredos do reino de Deus, e anunciar isto não somente com as palavras, mas com o próprio testemunho da sua vida. Então, para concluir a mensagem dessas 3 parábolas conjuntamente lidas no Evangelho desse domingo, podemos dizer que observar que por 3 domingos seguidos nós meditamos as parábolas do capítulo 13 desse evangelista Mateus. E hoje ele apresenta, como nós vimos, essa trilogia temática, recapitulando o tesouro escondido, a pérola preciosa e a rede repleta de peixes. 3 imagens muito concretas, simples, mas com mensagens muito fortes, né? Então, com tais parábolas, o evangelista Mateus quer nos mostrar que quem quiser conquistar o reino de Deus, ou seja, atingir a paz, a harmonia e a salvação de Deus, precisa estar pronto e decidido a acolher a centralidade de sua mensagem, ou seja, com o coração totalmente aberto e despojado. Assim, é necessário se desfazer de tudo para comprar essa joia preciosa, que é Jesus mesmo e a sua mensagem do reino. Tudo se torna então secundário quando o homem encontra este tesouro, a ponto dele vender tudo o que tem, e o faz com muita alegria no seu coração, pois é isto que dá sentido profundo à sua vida. Caros irmãos e irmãs, vale a pena arriscar tudo por este reino, com toda a disposição de nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.